Vamos lá, uma questão de gramática da Cisgran Rio de Janeiro. Check the alternative which contains the correct verb forms to complete the sentence below. Estamos trabalhando então aqui com formas verbais, tempos verbais. Vamos lá. My neighbor cleaned sleeping pills since he lost his job. Aqui, essa primeira frase para completar, já aparece o uso daquele tempo verbal super cobrado em vestibulares, que é o present perfect. O present perfect é um tempo verbal usado para expressar uma ação que começa no passado e vem até o presente. Ele normalmente é usado em português com o verbo verbo haver, ou no presente, simplesmente. Então você diz, por exemplo, eu moro aqui há 10 anos, isso é present perfect em inglês. Vai ser I have lived here for 10 years. Então, este aqui é o present perfect. O present perfect é formado com o verbo have como auxiliar e o particípio passado do verbo principal. E dá essa ideia de algo que começou no passado e vem até o presente há tanto tempo. Note aqui, meu vizinho, pílulas para dormir, desde. Esse since é outra palavra muito comum usada junto com o present perfect. E ele dá uma ideia de desde. Então, se eu moro aqui for 10 years, e agora é 2015, eu moro aqui desde 2005, since 2005. Então, seria, né? My neighbor has taken, ou pode ser também um outro tempo chamado present perfect continuous. Também pode ser usado e dá uma ideia semelhante de algo que começou no passado e vem até o presente e continua até o presente. Então veja lá, eu posso falar my neighbor has been taking. Este aqui é o present perfect continuous. Present perfect continuous. Ele é muito semelhante ao present perfect simple e ele funciona assim. Ele tem dois verbos auxiliares, o verbo have, o verbo been e o verbo principal mais ing, que é esta forma aqui, has been taken. Poderia ser I have been studying. Também é possível usar o present perfect. Estaria errado took, que é o passado do verbo take, porque quando você usa since, esse since dá uma ideia de algo que começou no passado e vem até o presente, desde. Para dar essa ideia, em inglês usa-se present perfect ou continuous ou present perfect simple. Aqui seria apenas se nós tivéssemos, por exemplo, ontem. Ele nunca faz, mas ontem ele fez. Meu vizinho tomou pílulas para dormir ontem. Aí seria my neighbor took sleeping pills yesterday. Então, esta aqui não dá. Has taken é possível. Had taken é o past perfect, desculpe. É o passado perfeito. Ele dá uma ideia de algo que aconteceu no passado, antes de outra ação do passado. Meu vizinho tinha tomado pílulas quando a sua esposa chegou. Por exemplo, quando alguma outra coisa aconteceu no passado. Não nessa circunstância aqui. Esta também não. Esta está correta também. Vamos para 2. Someone who clean from insomnia finds it difficult to sleep. Então, alguém que insônia acha difícil dormir. Tem uma citação que diz assim:
de um comediante, é claro. The best remedy for insomnia is sleep. A melhor remédio para a insônia é dormir. Então, aquele que sofre de insônia acha difícil dormir. O verbo é suffer e seria someone who suffers. Alguém sofre. É só colocar o S. Someone who suffers from insomnia finds it difficult to sleep. Então veja, sim. Someone who has suffered from insomnia finds it difficult to sleep. Não está incorreto. Posso pensar que começou no passado e vem até agora. Então também poderíamos usar o present perfect. Ou o presente. Né? Então essas aqui ainda concorrem. John, vamos lá. O verbo é o verbo go. Se é 3 weeks ago, 3 semanas atrás, é um passado. É o passado do verbo go. Bem, passado, se você lembra, os verbos em inglês têm 3 formas básicas. O infinitive, o simple past e o past participle. O simple past, que dá uma ideia de ontem, você tem, por exemplo, o verbo go, que vai aparecer ali. Infinitivo é to go, ir. Simple past é went, eu fui. E o past participle é gone, ido. Gone with the wind, ido com o vento. Se foi 3 weeks ago, há 3 semanas atrás, eu vou usar went. John went to see a specialist in sleeplessness 3 weeks ago. Interessante até você notar aqui também, sempre é bom, o vocabulário. Nosso assunto é verbo, mas o vocabulário está sempre presente. Não existe verbo sem vocabulário, certo? Sleeplessness é um sinônimo de insônia. Insônia veio do latim, parecido com insônia, e sleeplessness veio do anglo-saxão. E se você quiser, você pode até quebrar a palavra nos seus 3 elementos constituintes, que é sleep, sono, less, sem, e ness, o ato de. O ato de estar sem sono, ou seja, a insônia. Mas o correto, nós estamos vendo aqui, é realmente o uso dos verbos, e o correto seria went. Portanto, aquele sim, este sim e este sim. Vamos ver o meet. As I entered the drugstore, I saw someone playing 6 years early. Aqui vai aparecer um terceiro tempo verbal interessante de nós revisarmos rapidamente com você, que é o past perfect. O past perfect é o tempo verbal que mostra que algo aconteceu no passado antes de outra ação no passado. Digamos que aqui é o presente e você tem 2 ações no passado. Por exemplo, você tem uma ação no passado que eu diria 6 anos no passado. Esta ação está bem no passado, 6 anos, 6 years. E essa ação também está no passado, mas aconteceu mais recentemente, digamos, há 1 hora atrás. Então, aqui, por exemplo, entered, entrei, quando tinha encontrado, no caso aqui é had, met, tinha encontrado. Veja aqui como é que se formou essa frase. When normalmente aparece com o present verb. Quando eu entrei em algum lugar, eu vi alguém que eu tinha encontrado há muito tempo atrás. O que você vai ver é esta frase aqui. As I entered the drugstore, esse as é a mesma coisa que when, quando. I saw someone that e o verbo é o verbo meet, que vai ser assim, meet, encontrar, met, encontrei, e met, encontrado. Então, que eu tinha encontrado 6 anos
antes. Vamos lá? Veja que, nesse caso, ele elimina a, porque não é encontrei. Eu tinha encontrado, aconteceu antes de eu entrar na drugstore. Ele também elimina a C, porque have met é present perfect. Isso aqui é tudo no passado, não tem present perfect. A alternativa correta vai ser a letra E. Note que aqui todos os verbos completam corretamente. My neighbor has been taking. Meu vizinho está tomando pílulas, né? Seria o correto. Desde que ele perdeu o emprego. Suffers, someone who suffers, alguém que sofre. John went to see a specialist in sleeplessness. Before, as I entered the drugstore, I saw someone I had met 6 years ago. Eu vi alguém que eu tinha encontrado há 6 anos antes. Ok? Então, revimos rapidamente com você, principalmente o present perfect continuous e o past perfect. Leve também um pouquinho de vocabulário para essa questão, principalmente o insônia como sinônimo de sleeplessness. Beleza?